ganhei uma Bíblia esses dias, né? E eu escrevi aqui na primeira página, para minha alma ouvir, porque eu leio para minha alma. Não existe crise que possa me derrotar, a não ser eu mesmo. Quem nos derrota somos nós mesmos. Quando nós ficamos em orgulho, querendo fazer do nosso jeito. Mas quando nós escolhemos a vontade soberana de Deus, que é a palavra dele, Deus que já está com tudo pronto, não vai fazer mais nada. Diz para mim e para você, está consumado. O amor de Deus consumou a cruz do Calvário, completo, o preço foi pago, para que nós hoje sejamos mais que vencedores. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 15. Capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Não deixa sua mente te tirar do lugar onde Deus quer te ensinar, como um pai que te ama, cuidando de você nesses dias, como nunca Deus quer entrar em todas as áreas da nossa vida. Dentro do meu espírito tem uma palavra, crise, tempo de milagres, tempo de você orar, tempo de você receber grandiosas coisas de Deus. Por que eu posso falar isso? Porque eu passei crises na minha vida, onde muitos morrem. Eu recebi vida de Deus, porque eu decidi, com meu coração, não ficar em mim mesmo, na minha cabeça, no meu orgulho próprio, mas decidi me humilhar e reconhecer. Sem o Senhor eu não sou nada, mas com Ele eu posso todas as coisas, porque Ele é a minha força. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, Israel. E conversão é mudança de comportamento diário. Não é só o dia que você aceitou Jesus. Conversão é mudança radical de vida. Você escolhendo quem você vai servir todos os dias da sua vida. Em vos converterdes. E em sossegardes. Na hora da crise. Não ficar desesperado igual o povo do mundo. Querendo solução para ontem. Você precisa sossegar, sabendo, Deus cuida de mim. É assim que eu deito na minha cama todo dia, sabendo, quem cuida de mim não dormita, não cochila, não dorme. É Ele, este que nos ama e que quer cuidar de nós quando nós nos tornamos crianças indefesas nas mãos dEle. Em sossegar, Israel, está a vossa salvação, na tranquilidade de que você tem um pai que cuida de você, a vossa força, escolhe você. Deus não pode fazer esta escolha para você. Nada na vida cristã é automático. E a pessoa pensa, eu já sei esse versículo, então Deus já falou, então ele tem que ser. Não, você vai pegar esta palavra que Deus te deu e fazer dela o lugar mais alto do seu coração. Existe uma parte que eu tenho que fazer, que é esta busca incessante com a presença de Deus. E a outra parte, Deus faz, e Ele é fiel em cumprir a parte dele. Você não precisa preocupar com a parte dele. Nós não estamos aqui preocupados com esta situação, irmãos. Nós já viemos de circunstâncias imensas que passamos. E o nosso Deus foi fiel, nosso socorro, nosso Deus, nosso Pai, todo-poderoso, em quem nós podemos confiar. Viemos de crises, viemos de ser traídos, viemos de passar necessidades, viemos de receber calúnias, viemos de lugares onde eles pensavam, né, que eles iam nos matar, mas nós saímos dessas condições mais fortes, conhecendo a fidelidade de Deus em todas elas. Porque agora não?
por que agora Deus não vai nos socorrer? Ele é o mesmo, irmãos. Ele é invencível, ele é imutável. Ele já nos deu a palavra dele em Romanos 8,37. Abre lá para você ver. Nesse negócio aí. Eu quero dizer para você, esta crise não é para nós que somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Essa crise é para aqueles que não obedecem a Deus. É para aqueles que estão dentro da igreja, sendo, sabe o quê? Atores. Vivendo como atores, fingindo que são o que não são. E para o mundo, é o juízo para o mundo. E para a igreja se humilhar e reconhecer, eu necessito da presença do meu Deus comigo. Se não for ela, irmãos, nós podemos deitar e não levantar mais. Nós podemos cair aí morto. É Deus que te dá o ar que você respira. Em quem você está colocando a sua confiança? É momentos de nós nos voltarmos como nunca. Olha a palavra de Deus. Crises é momentos de você conhecer mais. Acima da crise existe a presença real de Deus conosco. Quem anda em Jesus Cristo não anda em crise, anda na palavra. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Romanos 8,37. Em todas, Deus te prometeu e me prometeu. Em todas as coisas que nós passamos, quando nós escolhemos com o nosso livre-arbítrio. Sabe que eu tenho um livre-arbítrio para me servir a Deus? Deus não põe uma corda e me obriga a servi-lo. Ele quer que eu ame Ele. E porque eu amo Ele, eu demonstro a Ele o meu amor por Ele, obedecendo a palavra dEle. E em todas estas coisas, Ele já prometeu. Nós somos mais que vencedores. Nós fomos programados por Deus para vivermos nesta terra em vitória. Não desprograme você mesmo, confiando em homens. Não faça isso com você. Deus não mudou, Ele está sentado num trono de autoridade máxima. E Ele não mudou. Por causa de crise nenhuma, por causa de vírus nenhum. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será o mesmo eternamente. Ele quer mudar o seu coração. Entrega seu coração para Ele. A fé é a única condição que nós temos de agradar a Deus. Não tem mais nada. Seu dinheiro, tudo que você tem de intelecto, seus estudos, tudo isso é bom. Mas isso aí não vai agradar a Deus. Vai agradar você, né? Mas a Deus você agrada confiando que a palavra dele é invencível e que ele só tem uma palavra. Ele não é homem, ele não mente, ele não muda, ele não falha, ele é imutável. E ele está querendo que você entre neste lugar da vida dele. Hebreus 11:6. Abre lá para você ver. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu tenho em meu espírito esta palavra. Ela não sai de mim, irmãos. Crise, momentos, tempos de milagres. Um dia eu ouvi uma irmã e ela me contou um testemunho, foi maravilhoso para mim. Ela falou que ela estava passando um problema financeiro. E ela tinha um pouquinho de feijão. E ela orou. É momentos de nós orarmos, de nós confiarmos realmente em Deus. E ela orou, pôs aquele pouquinho de feijão na panela. E aquele pouquinho, o Deus que estava com ela, fez para ela um milagre que Ele quer fazer para você. Não lamureia, não fique aí falando o dia inteiro de crises. Não faça isto com você mesmo. Fala a verdade sobre aquilo que o diabo trouxe para destruir a muitos. Mas não vai destruir você se você ficar com a sua boca no lugar que Deus precisa e com o seu coração. A panela encheu. É isso que Deus quer.
Quantos milagres eu posso te contar? Eu posso ficar dias aqui contando para você que eu saí de um lugar onde poucos saem nesta terra de miséria e fui para um lugar de abastança sem limite. Porque Deus me prometeu, falou comigo, se você amar seus devedores, se você obedecer a minha palavra, se você falar a minha palavra, este monte, não vai haver impossíveis para você nesta terra. E Ele não é homem, Ele não promete para você e não te dá a condição de você andar nesta palavra. E durante aquele tempo de escassez, quantos foram contra mim? Não interessa quem vai contra você. Não interessa quem está com você, se você está com Deus, você é maioria nesta terra. Foi isso que ele falou comigo. E eu recebi, irmãos, com todos os empecilhos que vieram, Deus se mostrou para mim maior do que tudo o que aconteceu. E é isso que Ele quer fazer com você. Para depois você não abrir sua boca e falar, o que eu tenho foi a força do meu braço. O que eu tenho foi a minha inteligência. O que eu tenho, eu herdei de fulano, de Beltrano. Não! O que eu tenho veio de uma palavra invencível que Deus falou comigo lá dentro do meu quarto. Deus não usou intelecto, porque se Ele usasse muita sabedoria, Ele não podia me usar. Eu não tenho sabedoria terrena. Eu tenho uma sabedoria que vem dos momentos de entrega, de renúncia da minha própria vida para servi-lo nesta terra. Eu não estou aqui falando com vocês de um evangelho que eu não conheço. Eu conheço caminhos que foram estreitando ao ponto de ter só um pé na frente do outro. Mas lá, aquele Deus que esteve com José, a diferença de José ter sido um escravo e ter sido o segundo homem da maior potência mundial, não foi José. Foi a presença do nosso Deus com José. E Ele quer fazer isto hoje para nós, milagres. Na crise, Deus quer te mostrar que Ele é maior. Quem é esse povo que abre a boca para amaldiçoar Israel? Israel já foi abençoado e ninguém pode revogar o que Deus deu a Israel. Não se preocupe com isto, preocupe em buscar a presença de Deus. São dias onde nós estamos mais dentro de casa, né? Juninho é meu filho, ele falou comigo, mãe, essa quarentena para você não tem nenhum problema, né? Que você já está acostumada a ficar nela, né? E realmente, ela não tem nenhum problema para mim, eu já estou acostumada, irmãos. Ficar com meus braços estendidos lá dentro do meu quarto. Eu escolhi Deus como o meu maior tesouro. Eu escolhi. E ninguém, e nem nada me tira deste lugar. Não me interessa o que eu passo, irmãos. Ainda que eu ande pelo vale. Qual é o vale maior do que Deus? Não tem nenhum maior do que Ele. Eu estou incentivando você a voltar para a presença de Deus com o seu coração. Deus não está querendo seu bolso, não está querendo mais nada de você, a não ser seu coração. Você é valioso para Deus, sabia? Por isso que Ele quer você lá, passando o tempo com Ele. E você vai ver a glória dEle. O dia que eu estava passando um problema, essa semana passei um ataque aí de uma enfermidade, o Espírito Santo falou comigo, eu não livro você da fornalha, mas nela eu livro você para que você veja a minha glória. Quando veio aquela dengue, né, eu tenho um sítio num lugar e lá tem uma lagoa. E eu estava olhando lá para a lagoa e o Espírito Santo, que conhece os nossos pensamentos, né, falou comigo, seu corpo é blindado contra esta dengue. O sangue de Jesus é o antídoto contra qualquer vírus. É você que tem que crer.
É você que tem que entrar nesta condição, parar de ser uma criança irresponsável com a sua vida, com a sua família, entrar neste lugar de adoração a Deus, quando nós enchermos esta terra de adoração. Quem vai poder ser contra nós se Deus é por nós? Deus nos deu um escape. Quando começou este problema, Deus nos deu um escape. 2 Crônicas 7:14. Aqui está a vontade de Deus e o procedimento nosso para nós não sairmos da bênção. Quem escolhe a bênção não é Deus. Deus já escolheu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já fez isto para mim e para você. Agora nós entramos lá com a nossa fé. A fé rompe qualquer barreira. Eu moro também num apartamento, porque eu tenho um sítio lá, mas é só de vez em quando. Eu moro num apartamento no 20º andar daquele prédio. E quando eu olho para Nova Lima, eu vejo um monte de montanhas. Cada montanha de um tamanho. E eu fico ali na cadeira, eu abro a cortina e fico vendo aquelas montanhas. E um dia o Senhor falou comigo: filha, você está vendo aí cada uma de um tamanho? Pode ser o tamanho da montanha que você estiver passando. Se você olhar esta montanha do ponto de vista da minha palavra, todo monte será aplainado e você vai ver a minha glória. Eu tenho visto, irmãos, diante de qualquer problema, a glória de Deus. Porque eu tenho escolhido. Se você escolher honrar a Deus diante do que você está passando, não é homem que vai te honrar. Fica confiando em homem. Fica preocupado com homem. Não é homem, é o próprio Deus. Ele prometeu: aqueles que me honram nesta terra, se submetendo à minha palavra, eu os honrarei. E é Ele que vai honrar as nossas vidas. Eu agradeço o Senhor, porque Ele tem sido este papai maravilhoso para comigo. 7:14. Começa falando se. Este se é porque se é por nossa conta, não é por conta de Deus. Deus não tem si, irmãos. Se o meu povo, você, que chama pelo meu nome, se humilhar. Tem gente que pensa que Deus quer, é o trabalho deles, né? Não, Deus está querendo seu coração. Sem o seu coração, você pode fazer tudo que não vai resolver. Se você se humilhar no seu coração. Ah, Israel, se você conhecer este lugar onde você se humilha e Deus Todo-Poderoso se torna um pai e carrega você nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu pensei que eu não ia superá-los, lá no meu quarto, eu ouvi Ele falando comigo: filha, eu estou aqui. É isso que Ele quer fazer com você. Vai lá para o seu quarto. Deixa Ele ser o seu maior tesouro. Se este povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Está vendo o aperto que está aí? É para nós nos convertermos dos maus caminhos de orgulho que nós andamos com Ele. Muita gente na terra sabe o que faz? A mãe busca Deus, eu não preciso buscar. O pai busca Deus, eu não preciso buscar. Sendo que Deus é um Deus individual, Ele olha para o seu coração e vê o que você tem. Não é o que mamãe tem, papai tem, não, é você. O que você tem?
de Deus para Ele cuidar de você. Porque Deus, Ele se comove com o sofrimento, irmãos. Mas Ele fica impossibilitado de operar na vida daquele que Ele não encontra a palavra dEle no coração. Sabe por quê? O coração é um lugar onde eu vou não só falar, primeiro proceder. Então eu ouvirei dos céus, é a parte dele que Ele jamais falha. Perdoarei os seus pecados, porque Ele é um Deus perdoador. E sararei seu coração. Deus quer sarar o seu coração. Você vai estar um dia diante, não é de fulano e de Beltrano que você engana, é de Deus. E lá não vai ter jeito de haver enganos, irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida. Uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. É você. Você vale mais para Deus que este mundo inteiro. Sabe, ontem eu estava lá passando tempo com Deus e Ele falou para mim o Salmo 23. Essa foi uma das primeiras promessas que Deus me deu. Eu estava passando um problema tão grande, enfermidade, problema financeiro. Meus filhos eram enfermos, dentro de uma casa. Minha casa não era um lar, era um inferno. Eu não conhecia Jesus. E o Espírito Santo me deu o Salmo 23. Quantos se voltaram contra mim, irmãos, quando eu me converti? Não interessa quem volta contra você, se você não guardá-los no seu coração. Aquilo ali vai ser só para crescimento para você. E o Espírito Santo falou comigo. Eu quero guiar você, Elisete. Você não vai ser guiada pela boca das pessoas. Você vai ser guiada por mim. Eu vou te ensinar a lidar com estas situações. Eu vou mudar tudo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mesa de vitória diante dos seus adversários. Eu era tão medrosa. Mas naquele dia eu fui recebendo a palavra, passando tempo com Deus, lá na minha cozinha, falando o Salmo 23. O Salmo 23 tomou conta da minha vida. Dia e noite eu falava ele para mim mesmo, Deus vai colocar uma mesa de vitória na presença dos meus adversários. Todos eles, irmãos, todos os que se levantaram contra a minha vida caíram. Não é por causa de mim, é por causa da palavra. Que você carrega ela e não dá valor a ela. Enquanto você não valorizá-la. Você é um estranho. Por que, Israel? Que Deus te estranha. Porque Ele não te encontra lá para Ele conhecer você e para você conhecê-lo. Passa tempo com Deus. Quantas vezes foi falado aqui, né? Passa tempo com Deus, passa tempo com Deus. Existe na igreja, Deus, Ele vai tirar um povo do meio do povo. Este povo chama um remanescente. Aquele, sabe o que é? Que onde outros passaram e foram destruídos, Ele venceu. Por causa da presença de Deus com ele. A manifestação deste poder invencível, você pode confiar nele. Eu posso dizer para vocês que Deus se manifestou em todas as circunstâncias e tem se manifestado até hoje em todas as circunstâncias que eu tenho passado. Ele só tem um pedido que Ele sempre me fez. Deixa o seu coração livre. Deixa o seu coração livre. Eu tenho recebido da parte de Deus, pela justiça dEle, irmãos. Não é por nada mais, a não ser pela justiça dEle. Hoje nós vamos cear, né? E eu quero falar para vocês
desta aliança que nós temos com o nosso Deus. Da parte dele, ela nunca será rompida, nunca. Temos uma aliança com o nosso Deus. Aliança quer dizer duas vidas se tornando uma. Aliança é feita com o sangue. O sangue de Jesus Cristo fez a aliança conosco. Este sangue nos limpa, nos sara e nos cura. Sabe por quê? Porque ele sara nosso corpo físico e cura dentro de nós, onde ninguém pode entrar dentro do nosso ser e nos curar, irmãos. Momentos onde a gente pensa, isto, como vai ser? Como vai ser eu ser traída e ser livre? Como vai ser isto? Mas ele é o sarador. Ele cura. Pode ser a ferida que você tiver. Pode ser quem for que te magoou, quem te traiu. Você não precisa de ir para outros lugares. Sabe, quando eu fui traída, Deus falou para mim, se você passar 1h30, até que Deus queria que eu ficasse lá 1h30 forçada, não. É que isto ia limpar meu coração. E ele trocou aquele coração magoado, aquela mente toda perturbada, de noite, pela paz. Esta paz. Sabe o preço da paz? É a vida de Jesus. Um dia eu fui em Israel. E lá em Israel, eles mostraram para nós um lugar onde Jesus ficou não sabe quantos dias. Sabe como que era lá? Era um buraco. Naquele buraco, como é um lugar, né, de turistas, eles foram cavando pelos lados daquele buraco e a gente chegava lá embaixo. A temperatura lá era outra. Lá tinha água. Imagina você o que Jesus passou. A palavra de Deus diz que ele foi como um cordeiro mudo. Não abriu a boca dele porque o coração dele estava cheio do amor de Deus pela humanidade. Por você. Por isso que ele quer que você seja esta criança que precisa dele, que necessita dele, irmãos. Nada neste mundo, nada preenche o vazio da sua alma. Nada. Precisa desta presença. Esta presença, ela nos completa, nos faz fortes. Quando nós estamos nos braços dele, nós somos completos. Esta aliança, sabe o que é uma aliança? Porque não tem princípio, não tem fim. O sangue de Jesus em sua vida e em sua família. É hora de você fazer isto pela fé, cobrindo você, sua família, com o sangue de Jesus. Você sabia que lá, quando houve as pragas, a presença de Deus passava. E quando a presença de Deus via o sangue, ele passava. E quando a presença de Deus não via o sangue, vinha o juízo, que eram as pragas. Hoje é a mesma coisa. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nem mal algum, nem praga alguma chega à nossa tenda. 1 Coríntios 11. Paulo, ele não foi um discípulo que andou com Jesus.
porque ele foi chamado depois da morte de Jesus. Mas ele teve tanta intimidade com Jesus, sabe por quê? Porque ele escolheu. Igual hoje eu e você, nós podemos ter intimidade com Deus o quanto nós quisermos. Deus não quer estranhar você ser um estranho para Ele. Ele quer conhecer você e você conhecê-lo, ter um relacionamento. Deus conosco, sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Então, como nós vamos cear, né? No capítulo 1 Coríntios 11, no versículo 28, existe uma parte que não é de Deus. Esta parte é minha e sua. Examine você. Não pense em ninguém agora. É fulano, é beltrano, é ciclano. Não, você. Examine, pois, você mesmo. Porque Deus está mandando eu examinar eu mesmo. Por quê? Não é para me condenar, é para me perdoar. É para eu ficar livre. Ao 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus não quer que você entre em juízo, não quer. O juízo dele vai passar, não em você. Não vai ficar, vai passar. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Aqueles que estão brincando com a palavra. Que conhecem a palavra, mas não têm compromisso com a palavra. Imagina quando uma pessoa fala uma coisa com você e você não confia naquela palavra daquela pessoa. Deus, quando Ele fala comigo, Ele quer que eu confie na palavra dEle. Eu tinha um irmão quando eu me converti e ele era tão simples. Sabe que eu já tive irmãos que eu conheci, que eles eram analfabetos, mas que eles sabiam ler a Bíblia? Nosso Deus não tem limite. Quem coloca limite nele somos nós. Ele é ilimitado. Ele é o Criador dos céus e da terra. Na mão dele está a autoridade máxima para reger essa terra. Então ele está querendo que eu e você venhamos a examinar a nós mesmos. Examine você. Examine você. Vem, Samuel. Examine você mesmo. Abaixa a sua cabeça. São tempos onde Deus quer cuidar do nosso coração. Sabe o que Deus disse? Que Ele quer que o nosso coração seja um jardim regado, fechado e cuidado. Imagina, Deus quer o seu coração, um lugar onde ninguém pode entrar. Ninguém. Ele, um jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito dele. Porque ele quer ser o primeiro. Ele não quer que ninguém esteja além dele. Tudo que você estiver na sua vida, que estiver acima de Deus, Deus não cuida. Para Deus cuidar, Ele precisa de você, com seu livre-arbítrio, deixá-lo viver neste lugar. Então, aqui está o pão. Este pão representa o corpo de Jesus. Paulo disse no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, por isso é que nós podemos
ter a condição de perdoar nossos devedores, porque Jesus perdoou. Sabe por que Jesus perdoou? Com a mesma condição que eu e você temos, do Espírito Santo, de deixarmos livres todos os que vêm contra nós. Não interessa quem veio. Interessa que o seu coração, o maior valor dele para você, não é homem, não é presença de homens. Você não precisa mendigar o amor de Deus, o amor de homem nenhum. Você precisa do amor de Deus para você ser curado. Quando você faz isso, na noite em que foi traído, tomou o pão, que representa o corpo que foi moído por amor, irmãos. A mim e a você. Tomou o pão e comeu. E disse: este é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isto em memória. Deus está querendo que eu me lembre sempre. E Ele morreu por amor a mim e a você. E não foi em vão, irmãos, porque hoje, olha o que Deus faz conosco. O penoso trabalho que Jesus passou naquela cruz. Ele se agradou, sabe por quê? Porque Ele via eu e você, hoje, nesta condição. Se não fosse o Senhor que esteve comigo, há muitos, meus inimigos já teriam me destruído. Se não fosse este poderoso Deus, que pacientemente tem me ensinado, filha, não é assim, faz assim. E estes lugares têm me trazido força e coragem. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova e eterna aliança do meu sangue. Ontem eu estava lendo, nova. Obrigado, Deus, nova. Nova aliança que da parte de Deus jamais, jamais, jamais será rompida. Você tem uma aliança com Deus. Ela jamais será rompida. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória. Lembra, até a última gota do sangue de Jesus foi derramado por amor. Bebamos. Meu coração ficou em festa quando eu li a nova aliança. Porque a velha aliança tinha um véu limitado. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Não tem mais limites para eu e você. Eu vos digo, meu sangue jamais falhará. Confia, entrega, descansa. Nós te agradecemos. Nós te louvamos por anjos, guerreiros, vindo para os lares dos meus irmãos. Por eles decidirem, Senhor, levantar louvores a Ti, maior do que tudo nesta terra.
Nós te agradecemos por um exército nesta terra, onde as forças do diabo recuarão, não poderão jamais contra a tua igreja. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós nos entregamos a ti, Senhor, totalmente nas tuas mãos, porque sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Tempos de milagres, onde a presença de Deus conosco é maior do que qualquer crise, porque nós estamos em Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não vem ninguém maior do que Deus, se você deixar Ele tomar conta de todo o seu coração. Nós abençoamos vocês, estamos com saudades, né? Mas em breve, nós vamos nos ver. Enquanto isto, vai deixando o Espírito Santo entrar aí no seu dia a dia e fazer milagres para você. Lançando sobre ele, como ele já disse, toda a vossa ansiedade, porque ele, papai, quer cuidar de você como uma criança necessitada dele. Isso não é religião, isso é um pai que quer se relacionar comigo e com você, porque nos ama. Abençoamos vocês.